Fala galera, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa aula de sexta, isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre vários temas e também, além disso, nós vamos resolver questões do Enem de Matemática Básica. E vamos abordar os seguintes temas. Nessa questão 1 aqui, nós iremos abordar o tema de porcentagem. Vamos dar uma olhadinha na teoria e fazer o exercício. Nessa questão 2 aqui, nós vamos abordar exemplos de notação científica, ó, porcentagem, notação científica, que é uma matéria, no caso, que cai todo ano no Enem, questões tranquilas, mas é uma matéria de matemática básica, né? Questão também de escala, nós vamos ver sobre escala também, e questão também de interpretação de gráficos, que nós vamos ver também aqui. Então nós vamos ver 4 assuntos que, cara, quase todo ano no Enem cai, ok? Então, sabendo disso, vamos então agora começar a falar um pouquinho sobre porcentagem, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O que é porcentagem, galera? Porcentagem, o próprio nome diz, porcentagem. É uma divisão de um número por 100. E ela tem um símbolo. Qual é o símbolo da porcentagem? É esse seguinte símbolo aqui, ó. Então, a porcentagem ela é a divisão de qualquer valor por 100. Por exemplo, galera, vamos pegar um exemplo de 25%. Isso quer dizer 25 por 100, ou seja, se tem por cento vai ser o cara sobre 100. Então aqui nós pegamos 25 sobre 100, que vai dar 0,25. Isso aqui que é a questão de porcentagem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, 75%. Então, se eu estou falando por cento, eu vou pegar o 75 e dividir por, cujo isso aqui vai dar 0,75. Note que na porcentagem, pessoal, vai ser o seguinte, você tem a forma de porcentagem pelo sinal de porcentagem, né, a representação da forma percentual, que é pelo sinal. Nós temos a forma fracionária, que no caso seria esse cara aqui, e também a forma decimal, que é esse cara aqui. Os três termos, eles indicam a mesma coisa. Então, sabendo disso, como a porcentagem é cobrada no Enem? Galera, geralmente ele cobra o que? Ele dá um problema, uma firma tem 3.560 funcionários. 20% deles não gostam de trabalhar. Quantos não gostam de trabalhar? Pode cair isso aí. Então eu tenho que tirar 20% desse valor, ver quanto é, pegar o valor total e subtrair esse 20%. Ok? Então isso é um exemplo de porcentagem. Desse estilo mais ou menos que são cobrados no Enem. Agora, sabendo disso, vamos para a nossa questão 1, para podermos fazer esse exercício. Enem 2020, né, que é essa questão. Enem 2020. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais ou acadêmicas. Os resultados são mostrados no gráfico. Então, feito o levantamento, de acordo com as informações necessárias, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, primeira coisa, galera, você tem que interpretar um gráfico. Preste atenção nessa tabela. Ele fala o número de jovens que somente estuda, trabalha e estuda, somente trabalha, não trabalha nem estuda. Então ele quer o número de jovens entrevistados que trabalham. Se é um número entrevistado de jovens que trabalham, eu tenho esse cara aqui, ó, né, 13,6% que trabalha, tenho esse cara aqui, 45,2% que trabalha. Correto? Só que esse só trabalha. Esse aqui trabalha e estuda, mas trabalha. Ele não dá nenhuma outra restrição. Então, para resolvermos isso, nós temos que colocar o total. O total é o quê? 363 mil jovens. Então, vamos colocar o total aqui. Então, total igual a esse valor. 363 mil jovens. Agora, galera, ele quer o número de jovens que trabalham. Se ele quer o número de jovens que trabalham, o que eu vou fazer aqui? Note que esse cara aqui, 13,6% trabalha e estuda e 45,2% somente trabalha. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar e
vou somar esses dois para poder ver o número total, né, de jovens que trabalham. Então, nós vamos fazer isso. Jovens que trabalham igual ao seu valor. Agora, sabendo desse total, vai ser o quê? Os jovens que trabalham, nós vamos fazer a seguinte conta. Nós vamos pegar e somar 13,6 mais 45,2, que vai ficar da seguinte maneira. 13,6 mais 45,2. Somando esses dois aqui, galera, dará como resultado 58,8% deles que não trabalham. Então, do total eu tirei o quê? Eu peguei e somei essa quantidade de pessoas que trabalham e estudam, né? Porque inclui os que trabalham, e eu peguei também e somei a quantidade dos que somente trabalham. Deu aquele valor, certo? Agora, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que saber o percentual desses jovens que somente trabalham. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar agora uma regra de 3, correto? O que essa regra de 3 vai dizer? Que o total de jovens, 363 mil jovens, vai equivaler a 100% dos jovens entre as idades estipuladas no problema. Então, 58,8% vai equivaler a X jovens. Agora, nós vamos multiplicar cruzado, correto? Multiplicando cruzado vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 100 vezes X, 100x, igual a 58,8 vezes 363 mil. Vou colocar o produto entre eles aqui. Agora eu vou isolar o x. Isolando o x vai ficar 58,8 que multiplica 363 mil. Isso tudo dividido por esse 100, já que está multiplicando aqui. Ele passa para cá dividindo. Então, dividido por 100. Agora nós vamos usar um truque. Repara que eu posso cancelar dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então, esse valor dividido por 1 vai ser igual ao produto deles. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar da seguinte forma. X é igual a 58,8 vezes 3.630, né? Correto? Porque eu cancelei esses dois zeros aqui. Sobre 1 vai dar eles mesmo. Então, agora eu vou calcular esses jovens. Então, 58,8 vezes 3.630, que vai dar 213.444 jovens que trabalham. Ok? Agora, qual é o resultado? Vamos olhar as opções. A gabarito letra C, 213.444. Portanto, gabarito letra C. Ok? Então, galera, para a gente fazer agora a nossa questão 2, nós vamos entrar um pouquinho no conceito de notação científica. Para que ele serve? Imagine um número muito grande, 1 milhão. Você pegar esse número e ficar escrevendo várias vezes, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, cara, vai enjoar, é um número grande, você vai perder tempo. Então, a notação científica, ela serve para você encurtar esse número, correto? E ela vai estar na seguinte expressão, ela vai ter um númerozinho entre 1 e 9,99 e vai ter uma potência de 10 elevada ao número de casas decimais andadas pela vírgula. Ué, Renato, mas como assim? Eu vou escrever agora. Então, nós vamos chamar ela do seguinte formato. Nzão vezes 10 elevado a Nzinho. Ué, mas eu já acabei de falar, mas eu vou falar novamente. O que é o Nzão? O Nzão é um número entre 0 é um número entre 1 e 9,99.
Então vamos colocar aqui. Então vai ser esse cara aqui, um número entre 1 e 9,99. Agora, quem é esse nosso amiguinho aqui, esse nzinho? É o número de casas decimais andadas pela vírgula. Ok? Vamos pegar alguns exemplos para você conseguir compreender estas duas coisas? Então vem comigo. Exemplo 1. Vamos pegar aqui 2 milhões, galera. Então temos 2 milhões aqui, galera. Vamos jogar esse cara em notação científica? Primeira coisa, eu vou andar o número de casas decimais até que a vírgula chegue em um número que vai estar entre 1 e 9,99. Então, se não tem nada aqui, eu vou colocar a vírgula 0. Então vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque 2,0 está nesse intervalo. Então, nós andamos 6 casas decimais. Ok? Então, andamos 6 casas decimais com a vírgula aqui. Agora, sabendo disso, vai ficar o que então? Vai ficar 2,0 vezes 10 elevado a esse número de casas andadas pela vírgula. Certo? Eu andei 6 casas, então há 6. Agora nós temos que tomar um detalhe. Qual detalhe? Toda vez que eu andar casas para a direita, eu vou estar somando ou subtraindo? Eu vou estar subtraindo valores nesse nzinho. Esse aqui de cima, ó, que é o número de casas andadas pela vírgula. Agora, se eu vou andar para a esquerda, eu vou estar somando no nzinho. Então, aqui vai ficar mais. Então, esse aqui é 2 milhões em notação científica. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, 0,00098. E agora? Primeira coisa, galera, nós vamos ter que andar algumas casas decimais. A vírgula está aqui, ó. Tá vendo que ela está aqui já? Não precisamos colocar a vírgula. Então, vamos andar, no caso, para frente, né? Então, vamos andar 1, 2, 3, 4. Eu estou andando 4 casas decimais. Se eu estou andando 4 casas decimais, a vírgula agora vai ficar aqui. Então, nós estamos andando 4 casas decimais. Então, sabendo disso aqui, galera, eu vou ficar com 9,8. Por que eu parei no 9,8? Pois 9,8 é um número entre 1 e 9,99. Então, aqui vai ficar 9,8, que vai multiplicar 10 elevado ao número de casas. Quantas casas nós andamos? 4. Só que temos um porém. Nós andamos para frente ou para trás? Andamos para frente, né? Porque ela veio daqui até aqui. Se nós andamos para frente, quando andamos para frente, nós vamos subtrair termos no nzinho. Ok? Então, aqui vai ficar menos aqui. Então, vai ficar 9,8 vezes 10 a menos 4. Ok? Tendo essa noção aqui, vamos para o exercício 2. Enem 2020. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, conforme visto na imagem ampliada. Antes de vermos, você tem que saber o que? Ele está fazendo algumas miniaturas em 3D, de impressoras 3D. E essa aqui é uma delas. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1. Fórmula 1 é uma corrida, né? E até a mais famosa, né? Com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Galera, isso aqui é um típico problema de notação científica, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos perceber que ele fala que o comprimento é 100 micrômetros. Então, vamos escrever aqui. Então, sabendo disso, pessoal, ele fala um detalhe muito importante. Ele fala que um micrômetro é a milésima parte de 1 metro. Ou seja, 1 sobre 1000
deu 1 metro, correto? Então, vamos colocar aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1000, o D, que vai ser vezes o número do comprimento em metros, que vai ser 100. E aí? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte. Note que ó, eu posso cancelar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Cancelando esses dois aqui, pessoal, isso aqui vai ficar 1 sobre 10, que vai equivaler a 0,1, certo? Agora, se você olhar na questão, você vai ver que não tem o valor em decimal, tem o valor em notação científica. Então, nós vamos ter que fazer alguma mudança ali. Então, 0,1, a vírgula, ela está aqui. Então, nós vamos andar uma casa para cá, né? Andando essa casa para cá, eu vou colocar o 1 aqui. Então, vai ficar 1 vezes 10. Andou quantas casas? Andou uma casa. Então, 10 a 1. Só que temos que perceber uma coisa. Ele andou uma para frente ou uma para trás? Ele andou uma para frente, então vai ser menos. Então, 1 vezes 10 a menos 1, sistema de unidades, metros. E esse aqui ele está na notação científica. Portanto, olhando essas opções, o gabarito é letra A, que é a resposta dessa questão. Portanto, gabarito letra A. Então, pessoal, vamos agora para a questão 3. Mas antes de resolvê-la, vamos falar um pouquinho do conceito de escala. Agora vocês vão resolver qualquer questão de escala sem se preocupar e sem ver que escala é um bicho na sua cabeça. Como é que a escala é utilizada, galera? Por exemplo, eu fiz um tempo de física, agora eu estou fazendo engenharia elétrica. E a galera de exatas tem uma matéria chamada desenho técnico, né? A galera da arquitetura, a galera das engenharias, correto? Então, uma das coisas que são primordiais para fazer um desenho técnico é uma escala. Por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer a planta de uma casa. Cara, você vai ter que esboçar o desenho. Você vai ter que fazer o desenho do tamanho da casa exatamente. Pô, vou fazer o desenho do tamanho da casa, então vou ter que ter duas coisas cheias pra caramba assim de desenho. Fazer o desenho do tamanho da casa, como é que tu vai analisar isso? Você vai ter que fazer meio que uma maquete de como será a casa, onde vai ficar os quartos, os banheiros, né? A planta elétrica, né? Que é onde vai ficar, no caso, a fiação elétrica, o disjuntor geral, né? Que é a área de elétrica e por aí vai. Isso aí, então a escala ela vai ter uma função, pegar esse valor maior e diminuir com relação a esse valor menor, que é através dele que você vê. Você vai conseguir, o cara que vai fazer a obra, ele vai olhar assim, pô, planta maneira. Então, vou pegar aqui e vou construir. Ele sabe que eu não vai construir. Então, ele vai ter que o quê? Isso aqui vai se converter com base na escala. Correto? Só que como eles vão estar em escala, isso aqui vai estar na medida que tem que estar no real. Então, vai estar meio que uma maquetezinha de como ele tem que fazer. Porque se não tivesse a escala, ele ia ter que fazer o desenho, cara, do tamanho da casa para poder fazer. Pô, tem como isso? Não tem. Então a escala ela tem essa função de reduzir ele. Quer ver um exemplo de escala? O zoom. Pega o zoom. Vou fazer aqui para vocês verem. Repara aqui, ó. Eu vou diminuir o tamanho da minha tela. Vê se vocês vão conseguir ver. Ó, diminuir. Ó, diminuir. Ó, diminuir. Deixa eu ver se dá para diminuir mais. Ó, diminuir. Olha que isso, galera. Olha, galera, o tanto que eu diminuí. Mas isso aqui, ele abrange tudo que eu escrevi. E eu peguei e escrevi assim, nesse pequenininho assim? Não. Isso é uma escala. Eu peguei e reduzi tudo que eu escrevi a um tamanho menor. Ok? Então, eu vou voltar agora para a posição original. Então, você viu a função da escala. Tu viu que ela diminui. Então, como é que vai ocorrer isso aqui? Primeira coisa, a escala, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar, no caso, a imagem, né, que eu vou chamar de I, que no caso seria da planta, por exemplo, né? Imagem, vou chamar de linha, que é a falsa imagem, né? Dividido
pela imagem original. E essa divisão, ela vai resultar na escala. Ok? Então, isso é o conceito de escala. É só isso, professor? Mentira! Te digo verdade. Sacanagem. É só isso mesmo, entendeu? Então, galera, agora que você já tem essa noção, vamos partir para a resolução do exercício. Questãozinha do ano passado, Enem 2020. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm, de 3,51 cm e de 4 cm. Dado 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Não sei para que deu isso, eu não vou usar isso aqui não. A escala usada pelo arquiteto é... O que você vai perceber, galera? Ele vai ter uma caixa d'água, que nós vamos escrever aqui, certo? E essa caixa d'água, galera, ela vai ter o volume dela de 28.080 litros, né? Então, 28.080 litros. Então, isso aqui, galera, é o volume original, correto? Sabendo desse volume original, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer meio que uma maquete, né, galera? Desse volume, para que eu consiga calcular isso certinho, correto? Então, ele dá um detalhe muito importante na questão. Qual o detalhe que ele te dá nessa questão? Ele faz o seguinte. Ele te dá, no caso, uma maquete que vai representar essa caixa d'água. Aqui tem 2 centímetros, 3,1 centímetros e 4 centímetros. Cara, é um paralelepípedo retângulo reto. O volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu vou pegar e vou multiplicar esses 3 camaradas aqui, né? Para podermos achar o volume em centímetros cúbicos. Vamos fazer isso então? Então vem comigo. Então vai ficar V, que é igual a 2 vezes 3,51 vezes 4. Agora eu vou fazer o produto entre eles. Então, V vai ser igual a 28,08. Qual o sistema de unidade, galera? Centímetros cúbicos, né? Porque cada um é em centímetros, que estavam lá na questão. Quer ver? Olha aqui. Cada um nessa questão está em centímetros. Então, é o cubo. É o cúbico. Tendo isso aqui, galera, eu vou transformar isso aqui em litros. Já que esse camarada aqui está em litro, então eu vou ter que aplicar uma conversão muito bonita. Que conversão bonita que eu vou aplicar, galera? Você tem que saber que 1 litro equivale a 1000, ou seja, 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Ok? Sabendo isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma amiga. Que amiga, pessoal? Uma regra de 3. Ela é a nossa fiel escudeira para resolver esse tipo de questão, correto? Então, eu vou aplicar esta regra de 3, ficando da seguinte forma. Eu vou pegar, se 1 litro está para 10 a 3 centímetros cúbicos, 28,08 centímetros cúbicos equivale a X litros. Agora eu vou pegar e vou multiplicar aqui. Multiplicando vai ficar da seguinte forma. 10 elevado a 3x, que é igual a 28,08. Ou seja, x será igual a 28,08 sobre 10 elevado ao cubo, ok? Tendo isso aqui como noção, eu sei que vai ficar x igual a... Agora vai ficar x
que é igual a 28,08. E agora, pessoal, repare isso aqui comigo. Olha aqui nessa questão. Esse 10 a 3, ele pode passar para cima como 10 a menos 3. Então, nós vamos fazer isso. Então, se nós vamos fazer isso, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 28,08 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, x é igual... Vou jogar uma casa aqui para frente, cujo vai ficar 2,808 vezes 10 elevado a... Eu vou somar 1, então aqui vai ficar menos 2, que menos 3 mais 1 é menos 2. Isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Isso aqui vai ficar litros. Então, tendo isso aqui, galera, como é que eu vou calcular a escala? A escala vai ser esse cara da maquete, né? Correto? E vai ser o objeto original. Então, eu vou chamar de I sobre I', que vai ser o cara da maquete, que é 2,808 vezes 10 elevado a menos 2 dividido pelo volume original, que é 28.080 litros. Então, 28.080. Então, eu vou colocar esse cara também em notação científica para facilitar a conta. Então, eu vou colocar o I sobre o I', que vai ficar igual... Agora eu vou andar. Aqui não tem nada, é como se o zero tivesse aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar 2,808 vezes 10 a menos 2. Agora, aqui também vai ficar 2,808. 2,808. Só que vai ser multiplicado por quê? Eu andei 4 casas, então 10 elevado à quarta. Fazendo isso aqui, esse 2,808 ele vai cancelar, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a 4, que vai dar o quê? Vai dar 10 elevado a menos 6, ok? Então isso aqui, no caso, seria o quê? Seria a escala. Só que a escala com base no volume. Ou seja, nós podemos chamar esse camarada aqui, né, de escala volumétrica. Mas só que temos um porém, galera. Nós podemos chamar de escala volumétrica, só que para podermos utilizar a escala na certa, eu vou ter que utilizar comprimento separado de comprimento, largura separada de largura, altura separada de altura. Então vai ter cada detalhe dessas três, já que estamos mexendo com um sólido geométrico, né? Cada detalhe do comprimento, da largura e da altura que vai ter que ser colocado em escala. Então nós vamos ter que tirar o quê? A escala linear, que vai ser o quê? A escala linear vai ser a raiz cúbica do volume. Então, vai ser a raiz cúbica de 10 elevado a menos 6. Ou seja, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 6. E esse 3 aqui vai vir dividindo sobre 3. Ou seja, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 100. Portanto, nós podemos afirmar que a escala está de 1 para 100. Essa é a resposta da questão. E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa nessa questão, dessas opções, é a letra B, né? Porque
1 está para 100. Então, é essa letra B aqui. Ok? Portanto, gabarito, letra B, que é a resposta da questão. Então, galera, para a nossa última questão aqui, nós vamos para a questão 4. Antes de resolvermos, eu quero falar um pouquinho sobre análise de gráfico. Como é que ocorre essa análise de gráfico, galera? Imagine que nós temos um gráfico aqui. Ou seja, nós temos aqui um tempo e aqui nós temos uma velocidade. Antes de você analisar qualquer tipo de gráfico, você tem que estar ligado o quê? Nos polos dele. Ó. Isso aqui e isso aqui. Correto? Então você vai ver que isso aqui vai ocorrer o quê? Vai ser o gráfico da velocidade em função do tempo. Ponto. Agora vamos imaginar que ele esteja mais ou menos assim. Ó. E aí? O que você vai perceber com base nisso? Você vai perceber que a velocidade ela vai aumentando no decorrer do tempo e depois ela vai parando até ela ficar numa velocidade constante. Então ela vai aumentando até ficar num valor constante, mais ou menos assim. Correto? Então, se eu for olhar um gráfico, eu vou só olhar para isso aqui? Não. Então os passos para você poder entender um gráfico são os seguintes. O primeiro, olhar os polos do gráfico. E o segundo, comparar a reta com relação a eles. Ok? Agora, tendo base nisso, vamos partir para a nossa questão 4. Enem 2020 também, né? O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas de seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem, né? Onde ela vai vazar. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da esfera é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Então, ele te dá o nível de vazamento aqui. Aí, o que o camarada fala? Qual esboço do gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo e da garrafa indicada pela imagem? Primeira coisa, pessoal, vamos desenhar uma garrafa. Imagine que isso aqui seja uma garrafa e aqui seja o nosso nível de vazamento, nível de envasamento, certinho? Tendo isso aqui em vista, pessoal, o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a invasão da água, né? Ela vai vir para cá, vai acontecer o que? Ela vai encher, então ela vai encher constantemente, só que no momento de chegar aqui, ela vai diminuir isso ali, ou seja, ela vai começar a encher, mas de uma forma mais exponencial. Então, o gráfico seria mais ou menos como, pessoal? O gráfico seria mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou fazer o gráfico aqui da invasão, que eu vou chamar de V, em relação ao tempo que eu vou chamar de T. Nessa primeira parte aqui, ó, ele vai estar subindo linearmente, né? Vai estar caindo linearmente. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Agora daqui para frente, ele vai o que? Ele vai crescer exponencialmente. Então vai crescer mais ou menos assim, ó. Ok? E aí? Quais das alternativas que mostra esse gráfico? Que a letra B é a que mostra o gráfico igual a esse que eu fiz. Portanto, para resolver essa questão, gabarito, letra B. Portanto, gabarito, letra B. Então, galera, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração por ter assistido esta aula. E vocês podem ter certeza que esta aula vai agregar em muito para vocês, principalmente porque esses temas todo ano estão aparecendo no Enem. Ok, galera? Lembrando que segunda-feira vai ter live EAR, né? No caso, vou gravar para EAR e na sexta gravar novamente para Enem. Só que sexta-feira eu vou gravar física. Valeu, pessoal? Conto com vocês nas nossas próximas gravações.